Mas eu acho que não é muito pelo nível, mas mais pela capacidade, né, que eu possa ter com esse trabalho de sustentar-me a mim e possivelmente uma família, né? Se fosse algo que me fornecesse essas duas coisas a um longo termo, claro que eu ia, não é? Porque é a minha paixão. Gostava de ser jogador, como é óbvio, por isso. Acho que é mais ou menos essa Eu acho resposta, que, mas não nível, sim, sim. não sei. Eu acho que, Rodrigo, eu acho que aí tens todas as possibilidades. Se continuar aquilo que eu vejo pelos testemunhos que vocês estão a mostrar, se vocês tiverem empenho, a qualidade está lá, está inserida. Vocês de certeza vão ter também convites, porque o nível aí está alto, o futebol é bom e a vossa capacidade técnica põe-se sobre muito. Mas há algo que também vocês têm aí que evoluir, que é aquilo que vocês falaram. Em termos físicos, trabalha-se de maneira diferente. Não quer dizer que se trabalha melhor, mas meter este componente físico no componente tático daquilo que vocês adquiriram ao longo do tempo e o facto também de vocês saberem um bocadinho de sofrer e estar fora, dar valor, é fundamental. Eu acho que é um bocadinho que falta, um bocadinho essa nova geração, é essa parte do sofrimento. Porque as coisas são muito mais fáceis. Por exemplo, o Evani é um testemunho de garra, de crença, de acreditar naquilo que sempre quis e de certeza que o sonho dele vai se realizar, como o vosso sonho de todos. Mas, acima de tudo, eu acho que quando estão inseridos, é aquilo que eu sempre quero dizer, estão inseridos num produto, estão inseridos num contexto, 100% deem tudo neste contexto. Não pensem. Mas a pergunta do Diogo é uma pergunta bem feita, porque vai chegar a um ponto que às vezes temos que escolher. Pode aparecer um clube da segunda liga que os faz um bocadinho balançar, não é? Agora, no meu ver, não é atrás do sonho do dinheiro, é daquilo que és capaz. Porque depois o dinheiro aparece por acaso, aparece com o trabalho. Eu acho que, acima de tudo, vocês têm uma oportunidade muito grande. Vocês nem sabem. Eu, às vezes, agora comecei a debruçar mais por causa de ti, do Diego. O Diego é meu filho, também nesta fase. E a fase de muito das pessoas. Joguei com muitos jogadores. 70%, irei dizer, 70% dos jogadores que eu joguei, após deixar de jogar, foi complicado. E tem sido complicado. Porque aquele vazio, o que é que vou fazer? O que é que eu aprendi? E vocês têm uma ferramenta que é importante. Agora, nem todos são Messi, nem todos são cristianos, não é? Não, infelizmente, nem todos. Era bom, mas essa ferramenta que vocês têm, por exemplo, eu vou dizer o nome do jogador, que eu acho que tem qualidade, que é o jogador que nós temos na Next Level of Bob, um jogador com uma capacidade que foi para os Estados Unidos, chegou a um ponto que estava naquela, porque as coisas estavam a correr bem, e o sonho dele era ou fica ou vou, ou fica ou vou. E eu disse, fala contigo próprio e tentas ver, e falas com as pessoas. O Tassi foi impecável, teve a conversa que ele teve, porque já tem uma experiência com todos, naquilo que vocês são, porque o trabalho que é da Next Level é um trabalho fantástico. O trabalho do Dimas, do Daniel, do Tassi, porque aquele é um projeto, agora que os novos, um projeto começou, cada vez está a crescer e eu vejo fruto nisso, sabe? Não é olha, é um negócio, não é? Obviamente que é um negócio, mas há um conteúdo que é importante, que as pessoas que estão deste lado a ajudar querem que as coisas corram bem. Ajudam. E, acima de tudo, pegam nisso, porque vocês podem ser grandes homens aí, podem fazer carreira. Rodrigo, tens que 19, não é? Tu és, Rodrigo tem 19, tem 19. Tens 19 anos. Eu conheço-te na altura e tu passaste por muitas fases, Rodrigo. Estiveste em clubes de eleição, formação fantástica. E aquilo que eu vejo na tua cara que tu dizes, e o Evani quando falam, o Diogo, pronto, já vê-se que já é mais velho, não é? Como o resto, já tem 19, já uma... O Diogo tem 19. O Diogo tem 19. 19, eu tenho 19. Mas o Diogo parece não. O Diogo já tem a capacidade, é muito bom, Diogo. Eu peço desculpas, 19, até pareces mais novo. Nem com o bigode lá. Assim, eu acho que, acima de tudo, aquilo que vocês, essa ferramenta que vocês estão a ter é uma ferramenta impressionante. É uma ferramenta fundamental. Eu estava a falar daquele jogador que era o Robert. Até posso dizer que é o Robert, que é o miúdo que tem qualidades, fez formação no Sporting. Nem está, fez formação no Sporting, não é? Nas camadas jovens, não é? Acho que não fez. Chegou a ser a treinar lá. Para chegar a treinar lá. Pronto. E este miúdo chegou a um ponto que tem qualidade. E chegou a um ponto que estava naquela. E começou a ver que o caminho era nos Estados Unidos. E já está nos Estados Unidos. Eu acredito, como ele e o Rodrigo, o Diogo e vocês vão ser. Se de 10, 2 forem jogadores, melhor ainda. Mas, tirem o curso. Vocês podem chegar depois virem para cá, daqui a 4 anos, ter uma qualidade impressionante. E o vosso conhecimento, aquilo que vocês estão a aprender lá, vai ser importante também para nós. Rodrigo, tudo que vocês aprendem aí vão trazer aí. Isto é o ciclo. Eu acho que aproveitem, não tenham pressa. Obviamente, o Rodrigo aparece do Porto, que aparece o Sporting para, acho que é o Diogo Evani, não é? Obviamente. O Evani. Evani, não é? Claro que tu vais, não é? Isto é normal, mas o caminho é este e debrucem-se muito neste caminho.
certo? Estar aqui na cabeça, o objetivo é aquele. Eu queria ser jogador, é aquilo que eu queria. Não quis ser jogador, agora vou ser isto. Não. Mas eu acho que... Foca isso hoje mais tarde. Eu acho que a diferença entre os Estados Unidos e Portugal é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, no clube certo, com uma boa época, estás na MLS. E ainda tens sempre a alternativa. Se não tiver essa boa época, tens sempre a alternativa académica. Estás a formar, vai ser alguém na vida. Mas em Portugal, com várias épocas, se estás mesmo na CNS ou nas distrital, o processo até chegar lá em cima, na primeira divisão, é muito maior. Aqui, uma boa época, estás no draft, estás na MLS. Essa é a diferença. Muito bem. Eu, antes de mais, peço já desculpas, mas também dou os parabéns aos meus convidados de hoje, porque eu nem fazia falta aqui hoje, porque isto seguiu tão bem, mas eu tentei fazer... eu tentei colocar aqui uma fotografia que o Taslim me tinha enviado durante a tarde, que era precisamente de um jornal onde aparecia o Ebony a falar do seu Cabo Verde, da Ilha do Fogo. Mas, entretanto, enquanto tentava meter a fotografia, bloqueei o computador todo. E, entretanto, mandei uma mensagem para o Tasso a dizer: eu estou bloqueado, continuo, mas o Tasso nem viu, mas eu estava a assistir aqui no iPad e digo-vos uma coisa, impressionante, dou-vos os meus parabéns. E efetivamente, se calhar à próxima venho cá só apresentar e vou embora, porque isto funcionou 5 estrelas. Muito bem. É trabalho de equipa, nós estamos habituados, estamos no futebol. Exatamente. É expulso um jogador, nós não saímos, jogamos com 10, jogamos com 9, não é? Exato, eu estava em pânico, assim, isto vai parar, mas não, eu estava aqui a acompanhar-vos no iPad e mantiveram o ritmo para 5 estrelas, os meus parabéns aos 6. André, diz-me uma coisa. Ali a parte do Diogo, eu já fico com o Diogo, já veio com a parte jornalística dele ao de cima e substituiu-me perfeitamente. Eu assisti, não consegui depois concluir, mas vi ele a fazer uma pergunta ao Evan e tudo. Muito bem. André, é uma coisa que alguma vez tenha passado pela cabeça ir jogar futebol para fora? Não, nunca me passou por a cabeça, mas não por achar uma ideia ou um projeto descabido, mas por, no meu contexto, nunca ter ouvido falar sequer dessa oportunidade. Acho que perante a oportunidade, acho que é de experimentar, é de dar, lá está, a oportunidade e de tentar, mas como eu nunca sequer me vi perante esse cenário, nunca... Era coisa que nem tinha passado, né? Nem tinha passado pela cabeça. Nunca me debrucei muito sobre o assunto sequer. Muito bem. André, diz-me uma coisa, eu depois, mais à frente, já vou perguntar ao Ebony e ao Rodrigo como é que eles gerem esta questão futebol ou universidade. Mas no teu caso, por exemplo, e já falaste que é difícil, perdes horas de sono e tudo isso, mas, por exemplo, há aqui uma altura, lá está, este ano não é efetivamente um exemplo para nada, mas no ano normal há a parte daquela altura dos exames. Como é que tu geres essa parte, e sabendo que uma primeira divisão distrital já requer uma exigência, aliás, e está aqui o Misha Chainho, e o Abóbada, e eu conheço, é uma equipa que tem vindo a subir patamares atrás de patamares e já requer exigência, numa primeira divisão como esta deste ano, a exigência ainda é maior. Como é que tu geres, por exemplo, essa situação em época de exames? Eu acho que tudo é uma questão de organização, porque ninguém estuda 24 horas por dia, todos temos as nossas horas lúdicas. É uma questão de de planearmos o nosso estudo e definirmos que naquele período de horas, no meu caso que tenho treinos às 8h30, 9 no Ericeira, que a partir das 8 não consigo estar a estudar e orientar o meu estudo de forma que a partir das 8 esteja disponível. Mas, por exemplo, agora neste meu último semestre que os exames são durante a semana e à tarde, por exemplo, tive exames às 6, era difícil estar na Ericeira a tempo do treino. E é uma questão de comunicação com a equipa técnica e dizer que por motivos de força maior, por causa da universidade, não consigo estar, por exemplo, para a palestra, que muitas vezes temos palestra antes do treino, não consigo estar para a palestra. E é uma questão de comunicação e de compreensão de ambas as partes, mas acho que acima de tudo é uma questão de gestão de tempo. Muito bem, André. Diogo, e no teu caso? Explica-me lá, é que isto, para quem não conhece, por exemplo, eu sou da Ericeira, como o Diogo, o André é de Mafra, mas eu vivo na Ericeira como o Diogo, e efetivamente, para quem não tem transporte, para quem não tem carro,
ir da Ericeira a Lisboa, às vezes demora-se mais tempo do que ir de Lisboa ao Porto de comboio, porque não é de todo fácil. Exato. Diogo, como é que tu geres isto, principalmente em épocas de exame? Há momentos em que dizes ao Mister Ivo, desculpe lá, mas o treino hoje vai ter que ficar para trás. Houve uma vez que aconteceu, mas foi por ter... Há sempre aquele horário dos metros que nos estraga completamente o horário do autocarro. Que há muitas vezes que nós chegamos e atrasamos para um metro, ele parte e depois temos que esperar pelo outro e já passou o comboio, o autocarro, e só daqui a uma hora é que temos. Aconteceu uma vez isso, que eu até mandei mensagem ao Mister, falei com ele, expliquei tudo, expliquei que estava a ter um trabalho na faculdade e que chegava muito tarde, e mesmo assim o Mister foi compreensivo. E tanto ele como a equipa técnica sempre foram pessoas 5 estrelas para nós, sempre compreenderam, tanto como os jovens, tanto como os mais velhos que trabalham, e aí nós temos muito um caso do Diogo, que ele trabalha, e depois muitas vezes não consegue ir ao treino e conseguimos conciliar isso com a ajuda da equipa técnica. Já me aconteceu isso, o meu problema é de ser a faculdade ser um bocadinho longe, mas... Diogo, não é longe, ela não é longe, tu é que moras na Ericeira. Exato, eu é que moro longe, mas é um amor, ainda por cima consigo conciliar o futebol, o jornalismo, é duas coisas que eu quero lutar para a vida, que é uma coisa que eu sempre me vi, sempre vou ver com um sorriso na cara quando eu tiver as duas coisas. E é para isso que nós conhecemos. E antes de já eu queria dar os parabéns tanto ao Evan quanto ao Rodrigo, porque eu também tenho colegas meus, como o exemplo do Rodrigo Piloto, que foi para a Madeira jogar. Eu queria dar os parabéns porque, no meu caso, era uma oportunidade que eu aproveitava, mas era preciso muita coragem. E antes de mais queria dar os parabéns. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Se tu conhecias este projeto e se é uma coisa que alguma vez tenha passado pela cabeça. Porque no teu caso aqui concilias duas coisas, né? Dois amores. Exato. E também trabalho, ajudo a minha mãe, também trabalhava, neste caso para o César, o Marisqueira. É uma coisa que também que o André disse, que é uma questão de tempo e cada um tem o seu horário definido e a partir daí consegue conciliar tudo. Neste caso eu tenho conseguido conciliar tudo, tanto também quero agradecer também ao Marinho, que ele também ajudou bastante, que há vezes que eu precisava do dia para estudar e ele dava-me sempre o dia. Se fosse uma oportunidade eu agarrava, porque o futebol é uma coisa que nos faz esquecer o nosso mundo, os nossos stresses e também faz, como o Rodrigo há pouco falou, querer dar uma casa para a minha mãe, é sempre uma felicidade. E também vejo isso muito, o exemplo do Mateus, que agora consegue dar uma alegria à mãe, e é uma coisa que eu gostava muito de fazer, que é 2 em 1, é jogar futebol, que é uma coisa que nós amamos, é um desporto brutal e também no futuro, a partir de consequentemente veio o dinheiro, como o Mr. Shane disse, dar uma boa vida tanto a mim como aos meus. Claro, e eu sei que felizmente tenho o privilégio de conhecer desde menino também. E sei que és mesmo assim. É o Diogo Roque que está aqui mesmo, não há cá uma segunda cara, o Diogo é mesmo isto. Rodrigo, explica-nos lá, porque também o André e o Diogo Roque terão alguma curiosidade, como é que é o teu dia-a-dia aí nos Estados Unidos? Uma vez que jogas futebol na Niagara University e estudas também, e lá está, ainda há pouco acabaste um treino e vieste a correr para estás aqui connosco. Como é que é o teu dia-a-dia? Estás aí sozinho, suponho? Como é que é o teu dia-a-dia aí? Eu só pedi desculpa que a Universidade decidiu ligar os geradores agora, não sei se conseguem ouvir. Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Antes isso com o alarme de incêndio, Pronto, também acontece bastantes vezes, mas pronto. Desde já aproveitar para dizer que o exemplo do André e do Diogo, que são exemplos a seguir para toda a gente que joga futebol e que não abandonam a escola e que não é nada fácil. Eles estavam a falar de organização, mas também é necessário ver que não é qualquer um que consegue ter esse tipo de organização, não é? Não é toda a gente que consegue acordar às 6 da manhã para ir estudar, ainda por cima, muita malta do futebol também não gosta, né? E não é fácil. Aqui, felizmente, temos isso facilitado. Eu moro no campus, há outros atletas que moram fora do campus, mas é sempre 5 minutos de distância, portanto é bastante fácil. E depois, mesmo o nosso estatuto, eu não sou só atleta, o meu estatuto é estudante-atleta, então está tudo um bocado focado nisso, ou seja, no semestre em que nós temos a época, as aulas, os professores são super flexíveis connosco, ou seja, nós dizemos que vamos ter jogo, treino, eles compreendem, ajudam, há horas extra, podemos ir ao escritório deles para
eles dizem o que é que disseram nas aulas, dão-nos material extra, está tudo muito bem feito em volta do desporto, porque também é algo que depois, num futuro profissional, se eu puser no meu relatório que fui atleta de uma universidade, valoriza logo, eles aqui valorizam muito isso, então um professor vai ter sempre aquele carinho especial por um jogador com um jogador da universidade, que muitas vezes não acontece em Portugal, digo eu, porque suponho-se disser ao professor que vou ter que faltar a um teste porque tenho treino, ele não vai entender. Ele dá-te uma faltinha e pronto, e está feito. Exato, tem-se um zero. Aqui já seria um bocado diferente porque o conceito todo já está envolvido à volta do desporto, por isso é mais fácil, né? É facilitado. Mas, Rodrigo, tu tens que ir às de manhã e depois treinas à tarde, ou tens aulas o dia todo e treinas à noite? Como é que isso funciona? Antes de cada semestre é-nos dado o horário dos treinos e dos jogos. E depois nós temos por exemplo, segundo o meu curso, eu tenho que tirar X classes. E a partir daí também é bastante flexível, porque eu posso, no dia em que se registra para as aulas, dar-se prioridade aos mais velhos e vai andando mais para baixo. Nós podemos fazer o horário como eu quiser. Por exemplo, se eu for uma pessoa que não gosta de acordar cedo, posso pôr as minhas e saiba que tenho treino, por exemplo, das 11 à 1, posso meter aulas à noite. Se for alguém que gosta de ter aulas de manhã, pode meter os treinos, por exemplo, as aulas das 8 às 11 e depois ir para o treino. Ou seja, eu tenho a minha própria flexibilidade. Se eu quiser ter quarta folga, meto mais aulas na segunda, terça, quinta e sexta. Ou seja, não te complicam a vida, mas sim facilitam para atingir os teus objetivos. Facilitam bastante, sim. Muito bem. Ebony, coloco também uma questão. Como é que é o teu dia-a-dia aí nos Estados Unidos, entre treino, universidade? Como é que é o teu dia-a-dia aí? Tens de ligar o microfone, Ebony. Bom, é um pouco do que é que o Rodrigo teve a dizer, só que nós não temos tantas flexibilidade nas aulas como ele tem aí. Nós aqui, por exemplo, as aulas são de manhã, há um treino de ginásio que é de segunda, quarta e sexta. Os treinos são normalmente à tarde, às vezes pode ser entre a 1 e as 2, às vezes pode ser a 1 e às vezes pode ser às 2, depende. Quanto às aulas, é sempre de manhã. Normalmente temos as mesmas aulas é que temos a segunda, temos a quarta e a sexta. Normalmente agora com a pandemia, segunda-feira e quarta-feira são Zoom e sexta-feira presencial. Muito bem. Quanto aos jogos também é isso. Se tivermos jogos ou porque às vezes temos viagens longas também, porque normalmente jogávamos às sábados, quartas e sábados. Às vezes tínhamos de viajar, por exemplo, na sexta-feira e já não íamos às aulas já sexta-feira, e o professor, claro que percebe. Normalmente o coach manda um e-mail a dizer com a lista dos jogadores que vão, e eles já sabem que nós vamos jogar, já não é preciso nem falar com eles, já sabem. Depois, na outra semana, na semana a seguir, só irmos no escritório deles, que eles nos avançam a matéria ou o que é que perdemos. Evan, só aqui uma questão antes de passar ali ao Taslim. E o teu inglês agora já é quase perfeito, não? Não é quase perfeito, mas está muito melhor. Não, agora já tem que ser perfeito, agora já tem que ser. O Evan é o terceiro ano, ele fez 2 anos na Junior College, que os Estados Unidos têm essa facilidade, porque as Junior College também são para atletas que, em termos académicos, portanto, podem não ter um nível académico muito alto, porque, por exemplo, a liga onde o Rodrigo está, não basta ser só bom jogador. Se ele acabar o 12º, se acabasse o 12º com uma média abaixo de 13, ele não conseguia estar na liga, na NCAA Division 1, ok? Podia ser o Cristiano Ronaldo, mas não entrava lá, porque não tinha notas para entrar para lá, ou se não tiver o inglês, coisa. Então, por isso é que as Junior College têm essa facilidade, e os Estados Unidos, como é um país muito grande, dá oportunidade para quem quer, tenha um nível de inglês mais baixo, mais alto, tenha uma média mais alta, tenha um jogador de nível, portanto, nós agora já começamos a ter jogadores, mesmo do Sporting, até tive um jogador que também é outro exemplo de um lado, fez a formação, teve 2-3 anos no Benfica, depois saiu do Benfica, foi um ano para o CIF, e depois o Sporting contratou, e teve nos juvenis do Sporting, até os juvenis do Sporting.
Depois, como sabem, quando se passa para os júniores do Sporting, começa-se a treinar de manhã. E todos os atletas são obrigados a ir estudar para a escola secundária de Alcochete, não é? Portanto, hoje em dia, se nós dissermos a 100 atletas, olha, portanto, estás aqui, agora vens para o Sporting, para os júniores, e vais estudar para a escola secundária de Alcochete. Os pais, os avós, os tios, o cão, pronto, aceitam tudo. Pá, se for preciso, nem estuda, porque ele está nos júniores de Sporting, à partida vai ser profissional. Ele já tem a cabeça, vou assinar um contrato, tenho cláusula de rescisão 30 milhões de euros. O rapaz, primeiro ano de júnior de Sporting, já está feito na vida. E este atleta, o pai disse, não, isso nem se põe. Tu és um atleta, tu és um estudante de eleição, se quiseres jogar futebol, vais jogar, tens de continuar a estudar. E ele sai dos júniores do Sporting e vai para o Abóboda, para a última divisão. Nós estávamos a começar, era o nosso primeiro ou segundo ano, vai para a última divisão distrital de Lisboa. Isto é uma completa anormalidade, ninguém acredita nisto, não é? Fez um ano, portanto continuou, porque ele era um estudante do St. Julian's, uma média de 18, 19, e pá, não vai acabar o 12º em Alcochete, quer lá saber do futebol, não é? Isto, claro, 99% dos pais, se fizessem isso aos filhos, os filhos entravam em depressão, nem os pais faziam, eu não conheço, pá, pronto. Ele sai, vai para a última divisão de Estrela da Abóbora, que eu até estava assim bem, como é que ele se vai integrar aqui, não é? Porque nós temos uma mistura, nós sabemos que temos uma mistura, temos atletas de nível alto, académico, de nível baixo, temos uma mistura, e integrou-se bem. Começou a jogar a titular no meio campo, realmente jogava sempre um atleta impressionante, com um físico menor, mas sempre a jogar, sempre no espaço vazio à espera de receber a bola, sempre a entregar a bola. Pronto, integrou-se completamente e teve hipóteses depois, teve, claro, muitas propostas, que era um jogador mesmo de referência, e mesmo para ir para os Estados Unidos, não foi para a universidade. Por exemplo, teve a proposta para ir para a Universidade de João Moutinho, que é uma universidade que mete sempre 4, 5 atletas no draft, todos os anos. Teve 100% de bolsa, o João Moutinho não teve, mas ele teve 100% de bolsa para ir para a Universidade de João Moutinho e é top 20 em termos de engenharia. Não aceitou, o pai não quer, e foi para a Universidade de Chicago, que é top 3 do mundo, a pagar, aquilo, a Universidade de Chicago custa $80 mil ano, e o pai tinha propostas de 100% de bolsa e ele foi para lá pagar $20 mil por ano. Ok? Isto é completamente anormal. Mas pronto, são pessoas que veem um bocado mais além. Aquela faculdade, os antigos alunos da Universidade de Chicago, não é? Os antigos alunos, a média de ordenados está acima dos 100 mil, quando acabam o curso, os alumni, não é? Está acima de $100 mil por ano, quando acabam o curso. É o primeiro português a entrar numa top 3 do mundo, né? Que é a Universidade top 3 de Economia e Gestão do mundo. Eu já estive lá pessoalmente. Nós geralmente temos, os nossos grandes craques fazem o pós-graduação, o mestrado, tentam fazer, mas nunca tivemos ninguém a fazer a licenciatura. Ele está lá a jogar no primeiro ano. Aquilo era difícil, não correu muito bem em termos desportivamente. No segundo ano levou a equipa aos nacionais. Não é? Portanto, realmente são casos assim completamente, e eu sei, tenho os meus sobrinhos que passaram pelo Sporting, passaram pelo Porto, jogadores de futebol estão muito próximos, e tenho um que pronto, ainda está no Sporting, tem 14, 15 anos, com um contrato profissional já, da semi-profissão, e eles sabendo que o tiro, né, é difícil para mim passar isto realmente, mas há casos destes, como há casos do Evan, e há um caso realmente destes, não é? Claro. E por acaso temos aqui a acompanhar-nos o Mr. Daniel Simões, vai fazendo os seus comentários aqui online. Mr. Carlos Cheinho, o Taslim tocou aqui num ponto que eu acho que não podia ter melhor pessoa para explicar do que o próprio Cheinho, que foi, como é reconhecido por todos, um jogador profissional de relevo, com passagem no auge pelo Futebol Clube do Porto, mas depois em muitos outros clubes. Cheinho, efetivamente, e você deve ter tido colegas que passaram por isto, muitas vezes, ali aos 16, 17 anos, há um deslumbramento pelo futebol. Já cheguei ao Sporting, ao Benfica, ao Porto, ao Porto, ou um Braga, eu vou ser jogador profissional e vou esquecer os estudos, acabou, não me preocupo mais com a escola.
Mas eu, por exemplo, recordo muito de um caso que é o Tarantini. O futebol acaba por ser enfermo, porque a qualquer momento, ou uma lesão, ou uma oportunidade perdida, ou o que for, e a carreira de um futebolista pode acabar. E depois, se não houver um segundo caminho, e infelizmente há vários casos em que quase que tem que recomeçar do zero. Sim, concorda comigo quando digo que efetivamente é importantíssimo, e este caso que o Tasso Lima falou infelizmente deve ser um caso raro. Um jogador ter uma oportunidade de ingressar num grande e optar por seguir na mesma via académica e esperar que algo depois venha a acontecer, infelizmente não há muitos casos. Sim. Qual é a sua opinião em relação a este assunto? Não, é simples, assim, o escape, o futebol, para já, é o desporto que todos gostamos. Quem gosta de futebol, o sonho é querer ser profissional, sem dúvida nenhuma. Para muitos é um escape até de vida. Eu acho que, acima de tudo, realçar aqui, para já dar um abraço ao pessoal que tem mandado mensagens ou que estão em casa, pessoas que, muitos fãs profissionais de futebol que estão a ver o nosso programa. O Diogo, acho que tem um jeito, antes de concluir, tem um jeito que vai conseguir ser jornalista, porque ele solta. Exatamente. Solta-se. O André Afonso também, nota-se também que é uma pessoa muito lúcida nas abordagens. Os atletas da Next Level, portanto, aquilo que conhecemos, já os conheço, já sei até aquilo que querem, e são casos diferentes que estamos aqui a falar. São pessoas que têm a mente e a cabeça no sítio neste momento. E por vezes, estes miúdos, muitos que, se estiver a falar algo errado, eu acho que tenho 80% de 80% acho que daquilo que eu queria dizer é certo, porque os miúdos que jogam nas equipas grandes têm um grande problema. Chegam aos 15 anos e pensam que isto já está fácil. O trajeto torna-se muito fácil, entre aspas. E aquilo que é, depois, quando passam numa fase do Sporting, do Benfica, ou do Braga e do Vitória de Guimarães, passam com clubes com menores dimensões, têm mais dificuldades. Aí é que está a grande questão. E o sonho deles acaba por esfumar-se. Porquê? Porque na dificuldade começam a perder as forças. E acontece, porque ali, mas isto não quer dizer que seja mal, atenção. No Benfica, no Sporting, no Porto, as equipas que estamos a falar, porque aquilo tem que somar aos jogadores. Aquilo não há tempo para dar 3 ou 4 oportunidades aos jogadores. Não há, por muito que seja. Se estiver bom, for bom, vai continuar. Se não for, afasta-se. É assim mesmo. Isto faz parte do mundo de futebol. E por vezes chegam miúdos com 15, 16 anos, em termos de bases escolares, não têm. Porque muitos deixam de jogar. Num passado recente, os jogadores deixavam de jogar, não é por isso, porque muitos eram internacionais. Aos 15 ou 16 anos tinham que deixar. Há jogadores que começaram aos 17, 18 anos, tinham que deixar. Vou dar o caso de Simão Sabroso, que é um grande amigo meu, aos 17 já era profissional. Aí é um caso de Simão, há poucos. E quando depois deparam-se com a realidade, que é com uma lesão, e começam a ir abaixo. Acho que o jogador, acima de tudo, depois é muito entusiasmo. Eu já tive, não é só aqui na Next Level, tive na formação também, na academia, tive também no Casapia, por aí adiante, e deparei-me com jogadores, apanhei grupos de jogadores que apanham, a maior parte dos jogadores vinham de clubes grandes. Muitos com qualidade, mas em qualidade em termos de psicológicos, em termos de qualquer quebra, eles iam completamente abaixo. Iam abaixo. Depois andam com problemas, depois andam com muitos problemas. Mas isto faz parte da vida. Mas eu acho que, acima de tudo, é preciso ter base. Hoje em dia já temos jogadores que já têm formação. O caso Tarantino é um caso à parte, porque o Tarantino conheço muito bem, um amigo que fez um dos cursos comigo, uma pessoa que depois jogava, como o Diogo e o Afonso também, como todos, jogava e estudava. É preciso gostar e ter. Não é fácil acordar de manhã e treinar, e trabalhar. E, por exemplo, nós temos jogadores na Next Level, que estudam, trabalham, chegam a casa à meia-noite, estão atrás de um sonho. Nem todos são assim. É preciso acreditar, é preciso ter bagagem, mas eu continuo a dizer, estes casos são casos fantásticos. Isto eu acho que é o futuro. Hoje em dia é o futuro que nem toda a gente consegue ser jogador. Hugo, nem toda a gente consegue ser jogador de futebol. Às vezes basta uma má abordagem, ter um treino, fazer uma pré-época, o treinador não gostar, acabas por desistir, basta não jogar. Os jogadores hoje em dia acho que não têm a paciência, não jogam 1 ou 2 jogos, quando as camadas jovens já querem mudar de clube, depois são os empresários, nem todos são maus, ganhar dinheiro. Isto está o mundo do futebol. Antigamente era um jogo, pronto, para as pessoas que supostamente não eram inteligentes, é aquilo que eu ouvi dizer. Agora toda a gente quer entrar neste mundo de futebol.
é um mundo que puxa muita coisa, e eu acho que o atleta de futebol é um indivíduo inteligente, consegue adaptar-se facilmente, mas nem toda a gente tem a sorte de ser jogador de futebol, e eu acho que o caminho é mesmo estudar. Eu tive que acabar o 12º, quando ainda jogava, precisava, porque hoje em dia, para tirares um curso de treinador, sem o 12º ano, não consegues, não tens hipótese. Hoje em dia não consegues. Mr. Sheen, você deve ter casos desses, certamente, tanto enquanto jogador como depois enquanto treinador, de que, e você tocou num ponto para mim que é primordial, que é a questão psicológica, porque às vezes o comum dos adeptos vai ver um jogo do futebol distrital, por exemplo, e acontece-me isso quase semanalmente, e diz, epá, que grande craque que ali está. E depois, na época a seguir, epá, este craque ainda está aqui. E muitas vezes esse craque não chega a mais lado nenhum, precisamente porque às vezes a qualidade é muita nos pés, mas é pouca na cabeça. E depois, se calhar, há outros com mais qualidade na cabeça e não tanta nos pés, que acabam por chegar mais longe. Isso cada vez tem mais influência, ou não, Chico? Sim, eu não vou dar o caso do, graças a Deus, da equipa onde estou no Bob da Next Level, porque o caso é de sucesso, porque o grupo que eu tenho é um grupo muito... É um grupo é um grupo de atitude, é um grupo de pessoas já formadas também, todas, como o Tassi disse, de todos os meios, são pessoas inteligentes, até da estrutura, toda a gente. É um caso diferente. Vou tentar aqui falar em algumas situações. Há jogadores que estão na Distrital ou estão na segunda Liga, com 18, 19 anos, é isso que eu digo, pensam que sabem mais que aquilo, que são melhores que aquilo que são. E por muitos, eu falo de casos de treinadores, claro, amigos meus, e que são melhores que até com os próprios treinadores. O jogo não é só meter a bola ali. O jogo tem muito mais que isso. O futebol tem muito mais que isso. A parte psicológica é importante. E às vezes deparamos que este é craque, este é bom. Não. Há fatores que são importantes. Solidariedade, que é fantástico. E na Distrital, que eu vejo, não é o caso, mas nota-se um bocadinho que eu vejo, porque a qualidade é muito boa daquilo que eu vejo das equipas. Daquilo que eu vejo. O jogador na Distrital, naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, eles gostam muito, jogam em equipa, não é individual. Eles gostam de sentir que no outro lado tem um colega que podem se apoiar, um colega que pode ajudar. É uma união. Nota-se que ali, não é? É diferente até das camadas jovens dos grandes, porque pensam muito neles. Pá, pronto, olha, vou ver se eu faço bem para ir embora. O futebol distrital tem um componente muito de conjunto, um componente muito de solidariedade. E muitos valores futebolistas não basta. No meu ver, não basta. Não basta. Porque toda a gente joga bem. Eu fui grande jogador. Não, eu fui grande jogador. Eu joguei com jogadores, para não estar aqui a alongar, porque supostamente outros irão falar. Eu tive grandes jogadores que tecnicamente eram melhores que eu. Muitos. Mas eu não tive a sorte, atenção. A sorte fui eu que conquistei. Trabalhava mais, engolia mais, corria mais e aprendia. E hoje em dia acho que o problema é que não aprendem. Pensam que já sabem tudo. Com as novas tecnologias, com tudo que vemos de futebol, parece que o futebol é fácil. Depois seguimos, no meu ver, seguimos exemplos que não são da nossa atmosfera. Não podemos, por exemplo, eu não sigo o Guardiola. No meu ver, eu como treinador, claro, eu não sigo o Mourinho. É outra realidade. Não vou jogar da forma que eles jogam, eventualmente vou jogar. E os jogadores hoje em dia falta-lhe um bocadinho essa humildade. Não consegue passar para outro degrau devido à falta de humildade de aceitar, saber ouvir. E hoje não se ouve pouco. Qualquer coisa, porque fazes um treino menos bom, fazes algo, logo questionam logo tudo. Não é estou a falar de mim, estou a falar daquilo, claro, que eu falo. E isto depois cria-se, o jogador depois acaba por desistir, ou muitos acabam por não seguir o caminho e o treinador acaba por estirar. Às vezes não é, a culpa às vezes não é dos treinadores, nada, dos próprios. E de quem os acompanha, obviamente. Claro. Muito bem. André, vamos aqui falar do nosso, e eu quando digo do nosso aqui da Ericeira, o Mateus. Eu também já tenho o privilégio de conhecer o André desde miúdo, jogou como filho, pai desde os 5 anos ou 6 anos, salvo erro. André, certamente tu também viste já muita qualidade, muitos jogadores que tu dizes, este é mesmo craque. Mas depois, por um ou outro motivo, não passou dali. E depois vemos, e como o Chain dizia ainda agora é bem, vemos o Mateus Nunes, que sai do Ericeirense, neste momento é titular do Sporting Clube Portugal, mas que já aqui na Ericeira se percebia que tinha uma coisa, para além da qualidade, que é inegável, não é? Tinha uma coisa que era humildade e outra que trabalhava com poucos. Tu certamente ao longo da tua formação
vi jogadores assim, eu recordo de alguns, não te vou dizer, mas tu olhavas e dizias, pá, que qualidade que este sacana tem. Mas depois faltava o resto, não era? E o resto era o suficiente, alguns deles, já para terem deixado de jogar a bola. Sim, sim, eu acho que qualidade há sempre muita, mas é sempre preciso aliarmos à qualidade algo mais, porque a qualidade por si só nunca vai ser suficiente. E exemplos disso vão sempre haver inúmeros. E depois o que eu também acho importante é o que o Mr. Shin também estava a dizer, era a capacidade perante a adversidade, que é perante treinos menos bons, perante 2 jogos que não jogamos, perante uma lesão, é mantermos o foco e a humildade também de percebermos que não sabemos tudo, que se calhar somos bons, mas não somos tão bons quanto deveríamos ser, e continuar a trabalhar, porque podemos sempre debruçar-nos em pessoas e olhar para o lado e perceber que podíamos ser melhores, e cá ouvir, se calhar, conselhos de determinadas pessoas com os mesmos objetivos que nós, ou que pelo menos que percebam os nossos objetivos, que nos tornaríamos melhores desta forma e conseguíamos chegar mais longe. O Mateus é um exemplo disso, que aliada à qualidade que ele tem, que neste momento acho que indiscutível para todos, é um exemplo de perseverança e de esforço, e só assim é que ele conseguiu chegar onde chegou. André, isso me permites, obviamente o Mateus é um exemplo, mas pegando naquilo que dizia o Cheinho, e se calhar aqui o painel não saberá certamente, tendo ali o Diogo, mas quem nos está a ouvir também muitos não saberão, tu também és um exemplo, porque tu és um jogador que na tua, salvo erro, última época de júnior ou primeira de sénior, tens uma lesão grave, muito grave, ou seja, toda a gente pensou que o André agora vai ser engenheiro ou doutor e bola nunca mais. E tu apareces esta época no Ericeira e lá está, com a humildade que te é característica de esperares pela tua oportunidade. Tu percebeste, ok, eu cheguei agora, há aqui o Gui, o Serginho, o Seguro, tantos, com muitos anos de futebol sénior, e tu percebeste, ok, eu tenho é que treinar, tenho que dar o meu melhor, e quando a oportunidade surgir, quando o Mr. Ivo Madeira, eu vou tentar agarrá-lo. E o que é certo é que agarraste, e se calhar tu próprio, se calhar pensas a dizer, pá, nem eu pensava tanto, ao fim de uma lesão tão grave como eu tive, nesta primeira época, estar a jogar os minutos que estou. André, eu já sei que tu vais ser modesto, mas diz-me, é um exemplo também de perseverança. Sim, porque tenho idade para segundo ano de júnior, mas no fundo é o primeiro. Eu não joguei no meu primeiro ano de júnior, no meu primeiro de júnior não, no meu primeiro ano de sénior, no meu segundo ano de sénior, não joguei no primeiro. Por causa dessa lesão? Porque me lesionei, sim, porque a meio da minha última época de júnior, na altura no Mafra, lesionei-me, tive uma ruptura do cruzado anterior e do menisco e pronto, e tive que parar, fui operado, tive um ano em recuperação e depois foi ao início diria até que acima das dores físicas que senti, que foram das maiores, acima de tudo é complicado psicologicamente, porque estamos habituados ao futebol, do nada temos uma lesão, temos uma operação, temos o pós-operatório, temos a recuperação. Eu acho que até é mais difícil lidar com a lesão psicologicamente do que propriamente fisicamente. Foi um ano complicado, conciliar até psicologicamente depois com a faculdade, desceu um pouco as notas, porque foi complicado lidar, e recuperei, e o Mr. Ivo, na altura que já me conhecia, deu uma oportunidade de tentar no Ericeira. Falei com ele, fui para lá, e depois sempre eu sabia que não ia ser fácil, conhecia os jogadores, ainda por cima na minha posição tenho jogadores muito experientes, o Gui, o Fifi, o Honrado, são todos jogadores, eu tenho 20, eles têm todos de 29 para cima, são jogadores muito experientes, e é preciso ter a humildade de olhar para eles e perceber que, ok, estou aqui não para jogar, mas também para aprender, e esperei pela minha oportunidade, fiz a pré-época, e hoje em dia tenho mais minutos sim, mas é fruto do meu trabalho, fruto da minha dedicação ao longo desse ano que tive parado. Muito bem, André. Diogo, agora pegando no Diogo e o Michachinho, e bem, a ver-se que estamos aqui na presença de um futuro jornalista. Aliás, eu acho que já arranjei hoje um substituto para quando eu não puder. O Diogo já me pode vir substituir aqui de vez em quando. Mas o Diogo tem outra característica, Mister, que o Michachinho provavelmente não sabe, que é a jogar é muito parecido com o Michachinho. É daqueles que... antes quebrar que trouxer. Aquilo
é até não poder mais. Ele joga no meio campo, é? Joga 6 ou 8? Não, é defesa. Não, é defesa. Não. É defesa. Exato. É? É defesa, é defesa. Defesa? Que é de passo longo, passo curto, é? Encurtar ou não? Exato. Passo longa, fatiadinha. A fatiadinha e tudo. Está bem, está. fatiadinha. Mas ele tem uma coisa que é pessoas assim, que ele também é uma pessoa extrovertida, Exato. no campo são pessoas que de ajudar. Este tipo de jogadores é que, quando nós falamos de tipo nos artistas, o futebol é feito de pessoas como nós. Eu acho que todos aí é um bocadinho. O futebol tem tudo, as componentes. E o facto de ele também estar, por exemplo, ser assim, isto também ajuda. Isto também acho que leva um bocadinho para o jogo. E hoje às vezes faz-me impressão, não é? Nunca, graças a Deus, eu não falo do Bob, acho que o Neto tem miúdos fantásticos, já tive no passado. Quando tens um jogador que é muito calado, que é muito fechado, esse jogador tem alguma coisa. Aí que a experiência me dá, porque há jogadores porque, pronto, têm aquela maneira de estar, e estes jogadores às vezes são aqueles, tu tens que chamá-los para saber. E aquilo que eu aprendi é tentar falar um pouco, não falar frente a toda a gente, também é uma questão também, nem sempre o jogador tem culpa. O próprio treinador tem que ter a capacidade a passar a mensagem, não pode passar uma mensagem, mas uma mensagem para todos. E às vezes há jogadores que se sentem muito mais melindrados nisso. O que acontece? É ter uma capacidade de chamá-los à parte, de uma maneira que eu posso chamar a atenção a um jogador. Mas eu pelo menos eu faço, eu não tenho que chamar à frente do grupo. Só tenho que chamar à frente do grupo caso seja algo que seja muito negativo, para te dar um exemplo. E o treinador também, eu falo da minha classe também, tem que ter a capacidade também, nem sermos jogadores, temos a capacidade de chamar o indivíduo, o atleta, e tentar perceber qual é o problema. Porque às vezes há um pequeno problema e nós, através de uma mensagem global, às vezes conseguimos estragar. Acho que também temos essa capacidade. Nem tudo também é culpa do jogador, atenção. Claro. Não, aqui o Diogo é daqueles que qualquer colega gosta de ter na equipa, porque se ele tiver que se meter à frente do colega para levar ele a porrada, entre aspas, ele não tem problema nenhum. Por isso eu digo, é daqueles jogadores que toda a gente queria ter na equipa. O Tato era assim quando jogava também. O Tato também jogava, também era assim. Também dava alma. Depois está sempre lesionado. Mas ele sabe, o Tato joga. Atenção que ele foi jogador também. Ele também teve o sonho de ser jogador. Pá. E eu pronto. Não, o Diogo aqui diz que depois está sempre lesionado, porque é os comentários que vão aparecendo aqui da malta do Ericerense, é que também é craque no posto médico. É o pessoal a rasgar, é normal. É sempre. Bom distrital. Mas, Diogo, tu estás, se não me engano, é o teu primeiro ano de sénior, é exatamente o André, o segundo que é o primeiro. Também é o teu primeiro ano de faculdade, certo? Exato, também. E diz-me uma coisa, em algum momento o facto, por exemplo, uma lesão, como o André teve, e não foi fácil, não foi todo fácil aquilo que o André passou, em algum momento uma lesão que tu tenhas sido, tu sentiste que, epá, se calhar isto não vai dar para levar as duas coisas e eu tenho que definir qual é a minha prioridade. Eu acredito que a tua prioridade neste momento sejam os estudos. Nesta altura, e estamos em fevereiro, já por algum momento sentiste isso e tiveste de pensar e perceber? Eu graças a Deus nunca tive um problema nem muscular, nada que me trouxesse assim, mas agora tenho tido um problema que tem sido nos posteriores e não tem sido fácil, porque nós vemos sempre a malta a jogar lá em cima e é sempre uma alegria de ver a malta a jogar e nós estamos no posto médico ou estarmos no banco a olhar. É sempre mais difícil, é sempre mais complicado, mas também quando temos as pessoas certas ao nosso lado, como temos a nossa equipa, é sempre bom, há sempre aquela picardia, como agora nos comentários, e é sempre bom e a malta consegue interagir connosco e nós sentimos mesmo no próprio treino. Agora custa sempre um bocado chegar àquele domingo a ver jogo e nós estarmos na bancada, continuamos a apoiar, mas não podemos estar lá para ajudar, ajudamos do lado de fora, mas não é tão significativo como tivemos lá dentro, ter aquela irmandade lá dentro, aquela união. E agora queria só ter um apartezinho que nós falamos há pouco, que é, há muitos exemplos... Vem a parte jornalística do Diogo. Há muitos exemplos na Distrital, graças a Deus, que são destes jogadores que têm um psicológico um bocadinho mais fraco. Nós tivemos um grande exemplo no Ericeira, que foi um jogador que tinha uma qualidade soberba. Toda a gente que está aqui pode dizer, que foi o Fábio, que é um jogador que era 5 estrelas, só que o psicológico dele não deu para mais. Ele podia ser jogador... Ele teve uma boa formação no Benfica. No Benfica e passou pelo Valladolid. E chegou ao Valladolid da Espanha. Exatamente. Ao Vitesse da Holanda, só que depois o psicológico conta muito. Porque nós podemos até ser o Messi ou o Ronaldo, mas
O psicológico conta muito. E é nesses casos que é preciso nós focarmos, como o exemplo do Mateus, mas também um exemplo muito grande que agora saiu do Ericeira, que foi o Zac Blackwell, exato, que é um grande exemplo também, um miúdo muito humilde. Que é jogador do Mr. Dimas. Que é jogador do Dimas agora, atualmente. Exato, Belenenses. Exato. Exatamente. Eu, graças a Deus, o conheço e conheço como pessoa. É uma pessoa 5 estrelas. Também é mais daqueles mais caladinhos, como o Mr. Chinho estava a falar, mas sempre que a malta consegue tirar dele, conseguimos tirar uma pessoa 5 estrelas e formidável. E é essas pessoas que conseguem chegar no topo do futebol e não são aquelas pessoas que vão abaixo com tudo e que conseguem ser alguém. E um grande abraço, se ele já estiver a ver, que ele vê também. Um grande abraço para o Zac. Muito bem. Diogo, e diz-me uma coisa, mas alguma vez pensaste em deixar de jogar por causa da universidade, esta época? Não, nunca. Nunca. Não. Porque é uma coisa que também se interliga nos dois. Desde que o bicho Xerife deixe, tu continuas, é isso? Exato. Por gosto não cansa. Exato. Aí está. Muito bem, Diogo. Rodrigo, já caminhamos para a parte final do nosso programa, mas Rodrigo, eu tenho que perguntar, neste momento, quantos anos, correndo normalmente, faltam para acabar o curso académico e o que é que o Rodrigo pretende a nível futuro no futebol? Ou seja, vês os Estados Unidos como uma passagem para, por exemplo, um regresso à Europa em grande ou não? Este é o meu 1 ano e meio, ou seja, falta mais um semestre e depois outros 2 anos. Para já, eu sou uma pessoa que não gosto muito de planear assim tão longe. Então, o meu plano para já é, agora temos mais, por causa do Covid, foi-nos dado mais 1 ano de elegibilidade para podermos jogar. Então, o meu plano era aproveitar que tenho mais esse ano extra e tirar o meu mestrado aqui, ou seja, seria 5 anos, ou seja, mais 3, 4 anos aqui para tentar tirar o mestrado. Para já é isso. Depois também há uma outra opção de equipas semi-profissionais, porque quem está na NCAA não pode receber nenhum montante monetário oficialmente, não é? Então essas equipas semi-profissionais são a opção perfeita para podermos jogar, por exemplo, no verão, que é quando não tenho... Quando não tens aulas, não é? Sim, quando não tenho jogos também na minha equipa. Então, acho que para mim o plano agora é esse, é tentar encontrar um sítio que daqui a 2 anos e meio consiga fazer o mestrado e ir jogando nessas equipas para tentar tirar depois a universidade o melhor possível para fazer o meu 5º, 6º ano ou continuar aqui, não é? Muito bem, Rodrigo. Evani, coloco também uma questão. Quanto tempo é que te falta para acabares a tua formação académica aí? E o que é que pensas para o teu futuro? Qual é o teu objetivo a curto prazo, digamos assim, depois de acabares a formação académica? Bem, falta um ano e meio, um semestre e meio. Eu também sou uma pessoa que gosta de pensar passo a passo, por isso, para já o meu objetivo é acabar em Sports Management. Depois já as universidades oferecem várias alternativas, que eu posso também fazer um mestrado já aqui e posso já enquadrar também na equipa onde estou. Agora estou a ver, eu quero ficar no mundo do futebol, Sport Management é mesmo isso, eu quero ficar no mundo do futebol, se não for a treinar noutras vertentes do futebol. Basicamente esse é o meu plano longo prazo, para curto prazo. Muito bem. Taslim. O Taslim foi, digamos que, o grande responsável pela ida do Rodrigo e do Evani para os Estados Unidos. Calculo, e eu vou acompanhando, obviamente, por razões óbvias, os passos também que a Next Level vai dando, e sei que, para além do Rodrigo e do Evani, foram muitos jogadores que a Next Level tem colocado nos Estados Unidos. Eu coloco-lhe 2 questões. Uma é, se já lhe aconteceu alguma vez você ver a qualidade, ou seja, todas as características inerentes àquilo que você considera um jogador para a Next Level e para poder embarcar neste sonho Estados Unidos da América, já lhe aconteceu depois isso tudo ir por água abaixo, por exemplo, os pais não acederem? Essa é uma questão. E a outra é, a Next Level vai acompanhando ao longo do tempo, ao longo dos anos, a evolução tanto desportiva como académica destes jovens que vai colocando nos Estados Unidos? É assim, em relação à situação dos pais, geralmente, infelizmente, é uma situação que nós debatemos muito, que às vezes os pais querem muito mais que os filhos.
e se pudessem entrar em campo para jogar por eles, até entrariam em campo para jogar por eles. E eu chamo sempre muita atenção que nós, como eu também sou pai, a minha filha também foi para os Estados Unidos e tenho 3 filhos, nós temos que mostrar o caminho, mas o caminho tem que ser percorrido por eles. Não temos que fazer o caminho deles. Eles é que têm que fazer o seu caminho. Okay? E muitas vezes, sobretudo aqueles atletas que estão a jogar na primeira divisão nacional, segunda divisão nacional de júniores, e quando eu estou a falar aqui de júniores, é que os júniores, tal qual como os sub-23, eles estão a jogar com os da mesma idade. Portanto, o sub-23 é uma consequência, e agora o sub-23 até o sub-17 e o sub-18 do Sporting e Benfica estão a jogar. Porque depois, quando chegam a séniores, eles apanham os melhores jogadores das últimas 10, 12 gerações. Não apanham só os melhores jogadores da geração deles, claro. Não é? E aí tudo muda. E muitas vezes vejo os pais a bloquearem, sobretudo quando os miúdos estão no Sporting, Benfica, Porto, como estava a dizer, Guimarães, aí praticamente, felizmente ainda temos um caso, pronto, nós trabalhamos com atletas de Sporting e poucos casos, mas ainda vamos tendo casos, mas aí é extremamente complicado. E sim, acontece isso às vezes dos pais bloquearem ou não darem a melhor instrução e os filhos acabam por não ir muito pela decisão dos pais. Dos pais. Infelizmente acontece isso. Eu luto com esta situação porque para entrarem no projeto da Next Level têm que ser aprovados. Têm que ser aprovados em termos de perfil, têm que ser aprovados em termos de desportivos, não é? E podem ser expulsos do projeto da Next Level passar 3, 4, 5 ou 6 meses, se não tiverem a cumprir aquilo que é suposto, não é? Vão para os Estados Unidos e têm guia de marcha para voltarem para cá, porque lá não facilitam. Se é um jogador que está constantemente a chegar atrasado, que não respeita as horas, não respeita o treinador, não segue as orientações dos técnicos, e o Mister sabe nessas situações, o Mister Cheio sabe, e o Daniel também sabe como nós somos rigorosos em relação a isso. Claro, mas era isso que eu ia dizer. Esse trabalho já começa antes cá em Portugal sim, claro. No Next Level. Uma preparação, mesmo o trabalho do Mr. Cheinho e do Daniel, não é um trabalho fácil, porque eles misturam, tudo bem que no futebol chega ao balneário, seja o mais rico ou mais pobre, todos têm que respeitar a mesma coisa, seja o miúdo que tem 19 ou outro que tem negativas, tem que respeitar. Mas isso tem que haver também um equilíbrio emocional e um profissionalismo muito grande da parte de quem os dirige, ou seja, que é a parte do treinador. Eu não meto rigorosamente nada, dou as minhas opiniões, mas não meto-me rigorosamente nada no trabalho dos treinadores. Eles é que têm que gerir sobre certas diretrizes, não é? Não posso ter ali treinadores no banco, pronto, espingardar com os árbitros, espingardar com os adversários, dizer para baterem neste, baterem naquele. Claro que isso não faz parte da formação. Eu não acredito nisso, que haja treinadores assim. Por exemplo, eu não posso ter Sérgio Conceições no banco, não é? Ou Sérgio Conceições no banco da Distrital. Não posso, não é? Porque isso não é formação, não é nada. Pode ser muito bom treinador, ou uma coisa assim. Tem que ter um nível, portanto, não é só o nível desportivo, mas tem que saber estar, ok? Se eu estou a perder 1-0 ou estou a perder 2 ou 3-0 para jogar com 8 ou 9, e se tenho um líder, só olho para o banco e tenho um líder todo desvairado, quer dizer, os jogadores, qual é a mensagem que o líder está a passar? Não pode, não é? E por isso eles não têm um trabalho fácil, porque lidam com vários atletas que estão no projeto para ir para os Estados Unidos, outros atletas estão a tentar ser profissionais. Por exemplo, o Diogo estava a falar no Fábio. O Fábio eu conheço, eu levei o Fábio ao Mónaco, eu levei o Fábio ao Lille, pronto, e chegou ao Mónaco, deslumbrou. Okay? Isso por acaso só não ficou lá porque entretanto mudaram o treinador. Eu levei com o Leonardo Jardim, que é um grande amigo meu e é um dos embaixadores do projeto. Nós também tentamos ajudar alguns atletas a nível para darem o pulo a nível profissional, portanto, ou vão para os Estados Unidos ou dão profissional. E enquanto eles estão nos Estados Unidos, eles são acompanhados, e vem aqui o caso tanto do Rodrigo como o Evani, são acompanhados por nós, têm que ser acompanhados, porque cada atleta que vai para uma faculdade para os Estados Unidos é uma porta que se fecha ou uma porta que se abre, não é? O Rodrigo está numa faculdade onde tem 5 atletas portugueses. É 5 ou 4?
Rodrigo, neste momento? Somos 4. 4 e 4 atletas portugueses, não é? Mas porquê? Porque houve alguém que foi para lá, o primeiro, portou-se bem e permitiu outros atletas. O Evani é a mesma coisa, tinha vários atletas portugueses. Portanto, nós fazemos sempre esse acompanhamento. Se o atleta está bem academicamente, bem desportivamente, para depois abrirem as portas aos outros, e por isso é que tem sido um sucesso. E por isso, para eles terem sucesso lá, têm que ser preparados aqui. Têm que ser bem preparados aqui a nível disso. E nós, porque nós também trabalhamos com uma empresa que é do FUSA, que fez o Danilo, que fez agora o Pochettino, que foi para o Paris Saint-Germain, que faz o pós para atletas que nós achamos que têm nível para chegar à MLS ou vir para a Europa. Nós aqui na Liga Portuguesa, nas ligas europeias temos para aí 70, 80 atletas nas primeiras, segundas divisões aqui da Europa. Depois saltam para aqui ou estão na MLS. Portanto, porque há sempre draft todos os anos e nós fazemos esse acompanhamento. Já é outra parte. Temos uma empresa que trabalha esses atletas da parte profissional e faz esse tipo de acompanhamento. Portanto, e a relação que nós criamos é uma relação para a vida, não é? No futebol cria-se muitas amizades e aqui, nesta parte, nós fazemos parte da vida deles. Nós sabemos que fazemos parte e gostamos de saber, eu sei, praticamente quase todos os atletas que já acabaram a licenciatura onde é que estão. E felizmente aqueles que estão a apostar academicamente não é, estão a ganhar dobro ou triplo daqueles que fizeram a licenciatura aqui. Claro. É? Nós temos aqui o ISCTEC, o André, é uma excelente faculdade, claro, estou lá mesmo ao lado, uma excelente faculdade, mas comparado com uma faculdade de economia ou de gestão dos Estados Unidos, portanto, além de eu tirar o curso nos Estados Unidos, conviver com várias culturas, saber o que é um australiano, um indiano, porque vive dia a dia deles, e ter portas abertas para todo o mundo. Não é? Sim, a nível de currículo mexe. Com amigos, eles não ficam aqui com amigos de Mafra, ou do Porto, ou de Santarém. Eles têm os amigos por todo o mundo, não é? Eles praticamente agora não pagam estadia em lado nenhum. É completamente diferente. E nós sabemos, aqui em Portugal, nós temos os serviços e as multinacionais. E cada vez mais, quem trabalha muito nas áreas da gestão, de todas essas áreas, as empresas multinacionais não querem pessoas que saibam falar inglês. Elas querem pessoas bilíngues, que falam inglês como falam português. E que estejam preparadas para ir para a Inglaterra e para a Tailândia e para qualquer parte do mundo e ambientarem-se. Não é? E ver um atleta que teve 4 anos nos Estados Unidos a viver sozinho, a jogar e a estudar, que os atletas de futebol têm essa situação de liderança, de balneário, e ainda com uma licenciatura nos Estados Unidos em cima, claro, eles, se não for de futebol, vão viver bem para o resto da vida. E por isso é que nós fazemos esse acompanhamento e passamos esse exemplo para outros que estão-se a preparar. Por exemplo, o André e o Diogo, se quiserem ir para os Estados Unidos, ainda podem. Vão fazer o mestrado, como nós temos alguns atletas que não nos conhecem. Portanto, fazem aqui, se continuarem no nível bom desportivo, ainda fazem 2 anos lá, jogam numa faculdade lá, fazer o mestrado, 2 anos, ou uma situação assim, se continuarem. O problema é que muitos chegam aos séniores e não têm este espírito de sacrifício que o André e o Diogo têm. É extremamente complicado, não é? E depois vão baixando de nível desportivo. E depois, baixando de nível desportivo, já fica mais complicado. Fica mais difícil lá chegar. De ir para lá. Mas por isso, isto não é um trabalho meu, obviamente. Isto é um trabalho do Mr. Cheinho, do Francisco, da fisioterapeuta, da Teresa. Pronto, há um conjunto de pessoas, e mesmo do Daniel, que não está cá, mas é como se estivesse. Vai ser sempre next level. O Daniel que está no Belenenses. Nosso primeiro treinador está no Sporting. Há coisa o nosso primeiro treinador foi o Manuel Ferro. E o adjunto do Ruben Amorim, não é? O adjunto do João Janeiro. Todos, pronto, o Daniel agora, que está a apostar agora profissional. Portanto, felizmente, temos sempre pessoas que gostam muito da empresa, gostam muito do projeto e ficam ligados sempre para sempre. E esse mérito tem que ser dado a todos. Ninguém faz nada sozinho, não é? Muito bem, Taslim. Mr. Cheinho, pegando aqui no que o Taslim estava a dizer, e eu já sabia, porque já tinha tido algumas conversas com o Taslim antes, você, enquanto treinador, por exemplo, da equipa do Abóbora,
tem outro género de preocupações que não teria se estivesse fora do projeto Next Level. Ou seja, por exemplo, o comportamento dos jogadores lá dentro do campo. Por exemplo, e olhando, e o futebol online, eu faço isso, que é a tabela de disciplina das 3 divisões da AFL, e o Abóbora, efetivamente, está na parte superior da classificação a nível de disciplina, é também um aspecto que a Next Level tem atenção e que você, enquanto treinador, também tem que estar, digamos que, aqui em sinergia com o Tasso Lima em relação a esse aspecto. Por exemplo, um atleta que leva um vermelho direto por bocas dirigidas ao árbitro ou por uma agressão. Você encara de uma maneira diferente do que se estivesse fora de um projeto Next Level, ou não? Não, é assim, eu no meu ver o comportamento, da maneira como eu sou e daquilo que eu aprendi ao longo do tempo, apesar das pessoas pensarem que fui um jogador duro, foi sempre leal. Eu acho que não tive na minha carreira de 16 anos, nunca me levei nenhum vermelho. E nunca tive de processos disciplinares, não tenho. Isto o comportamento tem que ser igual em todo lado. É na Next Level, que seja. Claro, mas não é, a gente sabe. Sim, sim. É a minha forma de ver. Eu nunca Claro. fui, a disciplina, eu detesto, eu já detesto os jogadores quando falam com os árbitros. Detesto os jogadores quando a disciplina metem as mãos no ar. Detesto os jogadores, isto faz parte dos meus valores. E também, por acaso, também fazem parte dos valores da Next Level. E tem que ser assim. O que está-se disse tem que ser um jogador para ser profissional, por muito que seja, tanto na primeira divisão como na Distrital ou no Inatel, que eu também já fiz parte também do futebol do Inatel, tem que haver disciplina, tem que haver comportamento, tem que haver o horário, cumprir. Isto são os valores que são importantes. O futebol não é só jogar, isto são os valores que fazem a diferença. Depois vamos experimentar. Comum da mesma opinião em termos de valores. Nós temos uma equipa, acho que vem de trás também, não é um processo que é o meu neste momento, é um processo anterior também de sucesso em termos de comportamentais, que são fundamentais, e isto é, quisermos estar todos no mesmo barco, como disse o Tassi bem, temos de ter respeito uns pelos outros. E o Tassi diz aquilo que para mim é fundamental. E a minha primazia é aquilo para mim que é o mais importante. Num grupo, somos todos. Graças a Deus temos ali onde eu estou inserido, onde eu estive pessoas incríveis de todo lado, como o Francisco, como o Adega, como o Diogo, como o Serrador que teve antes, como o Daniel que foi ministro antes, o Nuno, as pessoas que estão ligadas ao próprio Bóbda, porque aquilo sem essa conexão, sem essa sintonia não se leva a lado nenhum, e graças a Deus isto tem surgido, porque uma equipa concentrada, uma equipa disciplinada está mais próxima dos objetivos. Porquê? Perde-se menos no campo. Eu acho que pelo menos é aquilo que eu aprendi. Agora não sei se... Sim, não se desfoca daquilo que é importante, que é o jogo, não é? Isto. E do futebol distrital, que é aquilo onde eu estou inserido. Eu tenho um prazer imenso de estar a falar de futebol distrital como falo de futebol profissional. E graças a Deus acho que todos os poucos que têm essa nesta fase agora tem sido enriquecedor. Como falo devido na Primeira Liga, como falo a Liga dos Campeões, como falo a Distrital. E tem sido incrível. E dar aqui uma palavra, porque na Distrital, também vou ser sincero também. E vou-te ser sincero, a mim disseram-me que supostamente era um futebol... Não. A qualidade há muitos. Os treinadores são muito bons, a disciplina é bom, obviamente há um ou outro que faz parte do sério, mas tem sido, acho que são os valores que nos valores. Acho que se falamos aí com o Diogo, com o Rodrigo, com o Evaniro, com o Afonso, se me perguntarem se eles tiverem uma equipa de herdeiros, eles são os primeiros logo a ir. E o Diogo eu vi logo, o Diogo eu vejo logo em termos sociais, que eu conheço os jogadores às vezes. E é verdade, não é? Uma equipa que não for disciplinada, Diogo, não vale a pena lá estar, não é? Porque eu acho que a disciplina, às vezes uma boa dura, entre aspas, sabe bem, não sabe, Diogo? E tu sabes como és. E acho que a disciplina é fundamental. E os valores que o Tasso disse são os valores que o Tasso cresceu, devido também aquilo que ele, graças a Deus, está a conseguir construir, os valores que ele teve de infância, dos pais dele que ele teve. Eu acho que, acima de tudo, nós somos os pais um bocadinho do nosso pai e da nossa formação. E concordo, são valores fundamentais para qualquer jogador e são valores fundamentais para o nosso projeto. E esses valores que o Shein tem enquadram-se totalmente nos valores da Next Level. Ou seja, era aí que eu queria chegar. Ou seja, se calhar sim. um outro treinador com outra postura, com outros valores, se calhar não enquadraria neste projeto. Não estaria. Não sei, o Tasso que ele respondeu, ele já respondeu, é uma pergunta que é feita para ele. Não, claro, a escolha não era fácil de substituir o Mr. Daniel, porque o Daniel nasceu com o projeto,
juntamente com o Dimas, não é? O Dimas é que me apresentou o Daniel, o Mr. Dimas, e ele é que, portanto, tudo o que é... Quando começámos com o Abóbora, quando chegámos aos dirigentes do Abóbora e propusemos a proposta de abrirmos a equipa sénior, porque não existia a equipa sénior, portanto, foram passadas várias situações e, felizmente, temos uma direção. Nós não pertencemos à direção, existe uma direção do Abóbora que tem sido um sucesso enorme, não é? E nós que vemos tantos clubes com SADs, não é? Nós não somos nenhuma SAD, mas é como se fôssemos, não é? Mas com tantos problemas, e ali, portanto, quando há problemas é para se resolver cara a cara, estão sempre prontos para ajudar, adoram o projeto e sabem, pronto, sabem respeitar, porque nós somos responsáveis, dão as suas opiniões de jogadores, de treinadores, claro, mas a decisão é sempre nossa em termos de séniores e também, se não fosse uma direção que temos, este projeto também não teria tantos anos, não teriam 6 anos, porque nós sabemos o que é um clube e uma empresa externa a gerir, portanto, os séniores neste caso, não é? E tem sido fácil. Claro. E o Cheinho, claro que foi uma aposta, como não era fácil, não é? Substituir o Mr. Daniel, que teve lá 5 anos, cresceu com o projeto, eu tinha que ter uma pessoa muito forte, não é? Porque o grupo ficou triste, porque quem preparou toda a época foi o Mr. Daniel, só que não podia, depois de uma proposta que ele teve e quer experimentar em nível profissional, tinha que abrir as portas, obviamente, claro. Não era ninguém, e abrir as portas de coração, não é abrir as portas por abrir, olha, vais-me deixar entalado, preparaste uma época e agora o que é que eu faço? As pessoas têm que seguir, claro que foi complicado, e tinha que ter um nome forte, e que embebesse logo esta cultura, não precisasse de dizer nada. Não é? Eu não preciso de dizer, nunca precisei dizer ao Mr. Carlos Cheinho quais são os valores, porque são os valores dele. Exatamente, era isso que eu ia dizer, já estão incutidos no Mr. Cheinho, não é? Claro, nós conversamos e ele sabe, portanto, em termos de... Ele não é muito de castigar ninguém, não é, olha, ficas aqui, levaste o amarelo, mas os próprios jogadores, e já nos aconteceu, houve um atleta que levou um vermelho direto de palavras e o Mister nem precisou de dizer nada. Ele próprio pediu desculpas ao grupo e começou a dar muito mais à equipa, porque pronto, já sabia, só de olhar ou só de falar, portanto, e não foi, não tive que instruir nada, zero ao Mister, porque tinha que ir buscar uma pessoa forte para o grupo não ir abaixo, porque nós sabemos o que é quando o grupo gosta muito do treinador, não é? Para substituir não é fácil. E felizmente o Mister, em uma semana, agarrou o grupo completamente pela sua humildade, com o apoio também do Daniel, que teve sempre fez a passagem de testemunho de uma forma normal. Os dois ainda falam. E pronto, e teve que ser assim. E os resultados estão à vista, não é? Ganha, e também sei que, infelizmente, também não vou ficar muito... O Mr. Cheinho, não é? Não vai ficar muito tempo. Mas eu vou tentar que ele fique o máximo tempo possível, mas sei o que é futebol. Mas nem quero pensar nisso agora. Exatamente. Nós somos uma família, é como diz o Tasso, aquilo é uma família, aquilo encarna que é impressionante ver o contexto, toda a gente que sai e entra, continua. Eu continuo a manter uma grande amizade, é o meu amigo, é o Daniel, é uma pessoa que sempre, nos bons e maus momentos, está sempre comigo, e aquilo que a família que o Tasso está a criar, e as pessoas, o Tasso falou daquilo próprio, da própria Balda, eu estou mesmo orgulhoso e não me canso de dizer isto, quando sais sempre com a cabeça erguida e sais sempre com o sorriso nos lábios e com ares bons, quer dizer que as coisas estão a correr bem. Então, já, agora dá um grande abraço aí à estrutura que está a haver, os treinadores, os dirigentes também, os meus amigos também de futebol. E atenção, tens aí muita gente aí, tens aí o Simão, não sei, já convidaste o Simão, não é? Costa, não é? O Simão Costa, já é um assíduo aqui, sim. O Simão, e não perde uma, Simão, um grande abraço e é sempre bom. Eu acho que acima de tudo, pronto, e obrigado, acima de tudo. Já falei demais já. Simão, Carlos Andrade,
O Ramírez, o José Soares ainda tiveram cá semana passada. Está aí o Romeu, está aí, também está o Romeu, está aí muita gente ligada ao futebol, para não esquecer todos. Eu acho que é incrível ver o pessoal todo está aí, misters, impressionante. Um grande abraço a todos. O Romeu está a matar saudades do filho. O Romeu está a matar saudades ali do Rodrigo. Pois é, o Romeu está. Mas melhor do que nós, e quem cheira ao balneário é o Evan e o Rodrigo, embeberam muito dessa cultura do Bob, do coisa. E o Rodrigo até teve uma época que apanhámos o Belenenses, que foi uma época duríssima. Terminou da forma como tirou, mas foi um orgulho. Nós fomos para o Belenenses, eram 7 júniores. Jogámos no estádio do Belenenses com 7 júniores, com 7 atletas da Next Level Júniores, primeiro e segundo ano. E em casa, pronto, só perdemos praticamente administrativamente, mas isso são outras guerras. E muito bem. Eles, melhor do que ninguém, falam do espírito que existe no grupo, em termos não só da Next Level, como outros atletas, não é? Claro. Temos atletas do bairro, da zona, que trazem muito, não é? Que trabalham, que não têm objetivos de ir para os Estados Unidos, mas esses, os mais velhos, os capitães de equipa, trazem muito, ajudam muito estes atletas, como ajudaram o Evan e como ajudaram o Rodrigo para chegarem onde chegaram. Claro que sim. Muito bem, Tasselino. Antes de dar a volta final, eu vou só colocar aqui uma questão ao Evan e ao Rodrigo que tem a ver. E começo pelo Rodrigo. Rodrigo, qual foi e agora falando futebolisticamente, a principal diferença que tu sentiste no futebol dos Estados Unidos, nos teus colegas, ou seja, a maneira deles estarem, a maneira deles viverem o futebol, notaste grandes diferenças em relação ao futebol de cá, e tu estavas no Bóveda, mas fizeste a formação em Belenenses e Benfica, notaste grande diferença? Quais foram para ti as principais diferenças, Rodrigo? Sim, a grande diferença, acho que é comum, acho que o Evani também vai concordar, é a parte física, não é? Porque eles aqui valorizam muito o ginásio, o pace, que eles chamam a pace, que é a capacidade de correr o jogo todo, ter sempre mais alguma coisa a dar, que em Portugal se calhar não há tanto, mas depois a técnica com bola, tudo isso claramente que em Portugal é bastante superior, não é? Por isso é que também esta fase de recrutamento está a ser feita bastante na Europa para ver se aqui nos Estados Unidos consegue integrar mais esse conceito de técnica no futebol deles e de uma forma em que todos conseguimos evoluir. Por isso há bastantes jogadores, mesmo na minha conferência, espanhóis, na minha universidade tem 4 portugueses, a mística lá de Portugal e do futebol europeu já se está a integrar, que é essa diferença, mais técnica. E a maneira deles se relacionarem com os estrangeiros que vão chegando, Rodrigo? Sim, isso para mim não tem nenhuma razão de queixa, porque desde que cheguei cá eles também já estão habituados, não é? Porque aqui, como eu estava a dizer, tem pessoas de todo mundo. Mesmo os americanos estão longe de casa, ou seja, é um ambiente novo para todos nós. Então eles acolheram bastante bem, mesmo o meu colega de quarto, por exemplo, que é canadiano, mas é como se... não importa, acho que de onde venhamos, eles acolheram muito bem, por acaso. E já agora estavam aqui a falar do Romeu, que é o meu pai, ele estava aqui a mandar uma mensagem é uma frase aqui de um grande filósofo que está presente nesta chamada, que é: se tens um vazio dentro de ti, come que é fome. Eu acho que é para mim, não é? É para mim. Olha, o Nuno Abreu, um grande abraço, Abreu, Jordi. Não, o Romeu está a dizer... O teu pai é das melhores coisas que eu já tive no futebol. É sem dúvida um grande homem. Também os valores que tu tens, Rodrigo, não é à toa. Tens uma pessoa, ele e a tua mãe, conheço desde miúdo, são esses valores que são importantes. Olha, o Romeu, grande abraço, Romeu. Muito bem. Evani, coloco também uma questão. Quais foram as principais diferenças que tu sentiste ao chegar aí aos Estados Unidos em relação ao futebol daí e ao de cá? Se corroboras com a opinião do Rodrigo, que efetivamente eles é mais físico, nós, europeus, é mais técnica, e daí quererem juntar o útil ao agradável e os europeus irem levar essa qualidade técnica para o futebol dos Estados Unidos. Sim, perfeitamente. É mesmo isso. Aqui nos Estados Unidos eles valorizam mais a parte física. Claro, é que tens de ter algum talento tecnicamente, mas eles valorizam mais o ginásio, o correr.
a luta, a disputa da bola e isso. Eu aqui me adaptei bem porque eles aqui ficam impressionados com a minha velocidade. Se tu és rápido, já tens uma grande vantagem, eles gostam disso também, por isso a mim já me ficou já no meu jeito mesmo. E do clima, também adaptaste no clima, é igual a Cabo Verde, não é? É parecido. Depende. Peraí. Logo quando começas a época aqui para agosto, né? Para a época, é como Cabo Verde, está 40 graus, está 35 graus, mas depois, quando chegas a novembro, dezembro, aí já não habituei. Aí é o frio, tens de estar tens de tapar tudo, só deixas mesmo os olhos, porque é muito frio. Olha, eu estive aí o ano passado e é como tu dizias. Houve momentos em que só vias mesmo os olhos, porque 10, 11 graus negativos não é fácil de aguentar. Não é, não. Mas eles estão preparados para isso. Têm infraestruturas preparadas. Há faculdades que até têm campos cobertos. Claro. É isso. No meu primeiro e segundo ano, na Otero Junior College, não havia tantas condições, mas na William Penn, agora sim, porque quando o tempo não está bom, vamos para dentro, porque temos aí muitas estruturas, tem aí campos relevados, tipo num pavilhão, é que dá para ir lá para dentro, mas na Otero não era assim. Muito bem, Evany. Sim, há bocado estava a falar do Nuno Abreu. Nuno Abreu, que também é um assíduo aqui do futebol online, já foi meu convidado 2 ou 3 vezes e é um grande amigo meu. Daqui um abraço para o Nuno, que é uma pessoa extraordinária. Extraordinária, e grande guerreira, campeão. Espero que em breve comece a trabalhar. Pronto, a futebol é isso. O Nuno tem muito para dar e manda abraço ao Nuno. Exatamente. Chine, e só de o ver a treinar aqui no Facebook até cansa. E na garagem, agora com aqueles pinos. Ele é meu concorrente, mas ele faz lembrar muito os filmes aqueles anos 70, aquelas de 70, porque ele tem uma imaginação impressionante da maneira. Ele até na garagem, com pneus, consegue fazer treinos. Exatamente. Ele tinha o parquimento do prédio reservado para os treinos dele. Já viste o Nuno Abreu nos vídeos? Tens que segui-lo, pá. Ele faz lá no prédio dele, pá, na rampa, faz aquela rampa, tem uma rampa, faz picos na garagem, no meio dos carros, pá, mas faz aquilo tipo uma hora. É verdade. Pá, é verdade. Grande Nuno, pá, és o maior, pá. E ontem posso dizer que ontem foi em frente, naquele hallzinho em frente ao elevador, ele conseguiu estar ali meia hora a fazer picos para a frente e para trás, que só de ver cansava. Pá, foi um espetáculo, pá. O Nuno, o Diogo, não sabes, o Nuno Abreu sabes quem é? Foi um grande central, jogou no Benfica, Exatamente. Jogou na equipa Estoril. Central de Tola, não passava nada, hein? Olha, aquele é que era mesmo... Exatamente. Era daquele tipo central que a gente, se fosse avançados, tentávamos sempre jogar do lado contrário. Sintético, jogava de alumínio. Não, é verdade. Muito bem, vamos então dar a última volta, André. Quero-te agradecer desde já a tua presença aqui. Acho que foi a partilha da maneira como tu explicaste como consegues levar as duas coisas, a universidade e o futebol, com tanto gosto e com tanto sacrifício, porque é a palavra e isto só se faz com sacrifício, mas obviamente se tiver gosto. O meu muito obrigado por ter estado aqui esta noite. E pedia-te para deixares uma mensagem aos jovens da tua idade, ou quizás mais novos, que estão a sair dos júniores e que, como dizia o Shein no início do programa, se calhar 85% deles, quando sobem de júnior a sénior, deixam de jogar futebol. E precisamente, se calhar, uma das razões é essas, é a universidade, é não haver aquele espírito de sacrifício que é necessário nesta altura para levar estes dois caminhos em diante. Em primeiro lugar, agradecer eu o convite para estar aqui. Pois a palavra que eu queria deixar, em primeiro lugar, eu acho que quem deixa o futebol por causa da universidade é porque realmente não gosta disto, porque quem corre por gosto não cansa e com mais horas, menos horas de sono, para mim vai valer sempre o esforço, porque eu gosto efetivamente muito de jogar à bola e jogando na Primeira Liga ou na Primeira Distrital, o gosto é o mesmo, portanto, tudo aquilo que eu puder fazer e todos os esforços que eu puder fazer para jogar, eu vou fazê-los. Portanto, a minha palavra é precisamente nesse sentido. Enquanto sentirem que vale a pena, enquanto tiverem gosto por isto, fazerem tudo o que estiver ao vosso alcance para conseguir conjugar as duas coisas, porque nunca se sabe quando é que a oportunidade vai aparecer, nunca se sabe o que é que o futuro nos reserva. Portanto,
enquanto formos felizes nisto, enquanto for isto que nos trouxer a felicidade, vale o esforço. Muito bem, André. Olha, mais uma vez obrigado. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. A gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço aos seus pais também e ao teu irmão Rodrigo. Diogo, centralão da Ericeira. Peço-te então também, antes de mais, agradecer-te a tua presença aqui. Foi também um gosto enorme ter-te aqui. E também te pedia uma palavra nesse sentido para os jovens, por exemplo, e tu conheces todos, os júniores, por exemplo, do Ericeirense, que vão passar a séniores numa época atípica, porque eu arrisco-me a dizer que não vão ter uma segunda época de júniores e a primeira foi o que foi. Mas ainda assim, como diz o André, tendo o gosto, pedia-te um conselho para esses jovens, para efetivamente, desde que tenham essa possibilidade, de não deixarem de jogar futebol. Antes de mais, agradecer o convite e também por participar neste grande projeto que tens feito ao longo destes anos, que tem mostrado o que é realmente o nosso futebol, desde baixo até de cima. Eu para todos os jovens, que eu gosto muito de me dar com todas as faixas etárias, tanto do clube, para ver como é que é, dizer para não desistirem, porque é como o André disse, quando nós corremos por gosto, nós não nos cansamos e, além de tudo, o futebol é um grande amor e é uma coisa que nos liberta e que nos faz perceber quem é que realmente somos e faz-nos conhecer uma família e amigos que vão para a nossa vida. E a faculdade e os estudos são muito importantes, exato, vão-nos dar uma grande vida, mas também o futebol também vai-nos dar uma grande vida, não só em termos psicológicos, também em termos para a vida toda de arranjarmos amigos. Por isso, um grande conselho que eu deixo é: organizem o vosso tempo, estudem, têm tempo para tudo, para a família e para o futebol, e que sejam muito felizes e que façam o que realmente gostam, porque é para isso que nós vivemos e temos que aproveitar a nossa vida. Muito bem, Diogo, um grande abraço e também até uma próxima oportunidade. Evani, peço-te a ti, que estás longe do nosso Portugal, do teu Cabo Verde, também uma mensagem para os jovens, agradecer-te a disponibilidade para estares a esta hora aqui connosco, sendo que aí nos Estados Unidos é um bocadinho mais cedo, são 19 horas, não? 6, são 18. Agradecer a tua presença aqui e também te pedia uma mensagem para os jovens da tua idade e mais novos que pretendem seguir o mesmo sonho que tu seguiste. Obrigado também pelo convite. Uma mensagem que eu deixo é que tudo na vida é uma questão de vontade, né? Tu tens vontade, consegues. Isso de ser estudante atleta é para homens, não é para crianças. Quando eu digo homens, não é no sentido de idade, 19, 18 anos. É no sentido de cabeça. Como é o exemplo aí do André e do Diogo, tens de ter vontade. Desde que tens vontade, consegues tudo. Isso é uma mensagem que eu deixava para as pessoas mais novas, que estão a querer entrar no projeto ou que estão a pensar em entrar no projeto. Desde que tens vontade, consegues tudo. O querer de chegar lá, de fazer, de trabalhar, como disse mesmo o André, se é preciso dormir 3 horas, se é preciso dormir 4 horas, se é para conseguir o objetivo, se vale a pena, tens de fazer. É isso que é a mensagem que eu queria deixar. Muito bem, Evani, olha, um grande abraço, continuação de muito sucesso e que tudo corra como tu esperas aí nos Estados Unidos. Rodrigo, também peço a mesma coisa, antes de mais agradecer a tua presença aqui no Futebol Online, enviar-te um grande abraço de agradecimento também e pedir-te uma mensagem para quem segue o mesmo sonho que tu seguiste. Eu que agradeço o convite, antes de mais. Uma mensagem para os jovens da minha idade ou mais velhos é para, infelizmente, nem toda a gente se calhar tem as possibilidades para vir aqui ou não está a pensar deixar a casa e Portugal, mas que pelo menos ponderem esta via e esta experiência, porque na realidade acho que havia muita gente e muitos colegas meus que se perderam um bocado no mundo do futebol e podiam ter vindo para aqui também fazer o que eu estou a fazer e que iam ser muito felizes, que eu sei. Também aqui, por acaso, do André e especialmente do Diogo, que ele disse que gostaria eventualmente de embarcar também para os Estados Unidos, que acho que eles ainda estão mais que a tempo e se realmente quiserem, se acharem interessante para ponderarem esta ideia também, e que está aqui o Taslim, que podem falar com ele e ele irá vos ajudar também. Muito bem, Rodrigo, um grande abraço e continuação de muito sucesso aí nos Estados Unidos e que tudo corra como tu desejas. Michachinho, eu vou deixar o Taslim as honras de fechar o programa
Mr. Cheinho, agradecer-lhe também a sua presença aqui, foi uma honra enorme tê-lo hoje aqui neste painel. E também lhe pedi uma mensagem para os jovens que estudam e estão na universidade e jogam futebol, que é efetivamente o tema desta noite. E ninguém melhor que o Mr. Cheinho, um atleta que teve muito sucesso enquanto profissional, acho que é a pessoa ideal para deixar uma mensagem a estes jovens. Não, acima de tudo, agradecer o convite, dar um grande abraço aí ao painel, a todos que procurem os seus sonhos. E eu digo sempre, pá, não, acima de tudo, não desistam no primeiro percalço. Porque eu também tive essa fase, não desisti, continuei. Acho que vale a pena lutar pelos nossos sonhos. Depois, quando nós chegamos sempre quando chegarmos ao objetivo, dizemos sempre valeu a pena. Às vezes a vida dá-nos algumas tropeções, caímos, às vezes estamos abaixo, mas não desistam. Procurem sempre os amigos, procurem sempre a quem possam ouvir e, acima de tudo, não fiquem sozinhos. Eu acho que, acima de estivermos em grupo, as coisas correm sempre muito mais fácil. Pá. Boa sorte a todos, pá. E vale a pena. Valeu a pena essas 2 horas, valeu a pena mesmo fundo do coração, valeu, porque eu aprendo sempre e é sempre bom dar um pouco da nossa experiência. Pá, boa sorte a todos. Pá, Diogo, espero que sejas aí, que tenhas sucesso. O André também que continue também. O Evani, parabéns pela luta, pá, és campeão. Nota-se quem corre assim, pá. Chega lá. O Rodrigo também, nota-se que está adulto, Rodrigo. Fez muito bem para os Estados Unidos. Eu acho que fez muito bem e espero que consigas tudo. Meu miúdo, força, conheço desde miúdo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigado, eu, Cheinho. Um grande abraço e continuação de muito sucesso pessoal e desportivo. Taslim, para terminar, antes de eu depois fazer os agradecimentos normais, Taslim, pedir-lhe também uma mensagem, e você, que é efetivamente o grande obreiro deste projeto, já lhe passaram dezenas de jovens, certamente, pelas mãos. Eu acredito que o sucesso deles, cada um que tenha sucesso, será para si sempre uma grande vitória. Pedir-lhe uma mensagem para os jovens júniores ou séniores primeiro ano que ainda podem enverdar por este sonho. Okay. Obrigado, Hugo, muito obrigado pelo tema. Não é normal, não só nas televisões e mesmo nos programas, ter um tema destes, porque é um tema que toda a gente acha importante, toda a gente gosta de falar, mas não durante muito tempo. Destas situações e não traz muita gente aos programas, por isso não é um tema muito falado. Agradecer aqui o excelente painel, o André, não conhecia, e o Diogo, foi um prazer enorme conhecê-los. Estão num ótimo caminho e jogar num clube como o Ericeirense, na primeira distrital, e estarem no Isqueté e no IAD, não é para todos, realmente. Continuem assim, continuem com o vosso esforço, porque esse esforço com certeza vai trazer bons resultados ao longo da vossa vida. Ao Ivan e ao Rodrigo já conhecem e estou mais vezes com eles e continuarei a acompanhar a excelente carreira que eles estão a ter, tanto académica como desportiva. A parte do Mr. Cheinho é mais que o nosso Mr., é mais que o irmão, é já família. Por isso ele sabe disso e vamos continuar neste projeto. Eu sou sempre suspeito a falar neste projeto, gosto de falar porque falo de alma e de coração, e este projeto nasceu muito, as experiências das nossas vidas têm muito a ver com as empresas. Eu sou empresário há 30 anos, acho eu, e abri este projeto porque numa das minhas visitas à filial que tenho no Brasil, numa empresa de tecnologia, havia uns atletas a angariarem outros para reforçarem a faculdade. E olhei para o meu caso, porque eu aos 14 anos, acho que foi aos 14 anos, fui ao CAC, aqueles torneios estavam a iniciar, e fui convocado para a seleção e fui abordado pelo Sporting para ir para o Sporting. E a minha mãe não me deixou, porque eu era bom estudante, tinha 14 anos, e olha, se quiser jogar, joga aqui a bola. Outros tempos, não é? Tenho 52 anos. E pensei, bem, sabe, se os meus pais não me deixaram, se calhar há pais doidos como os meus que acham que a formação é importante, e decidi trazer o projeto cá para Portugal. E começou como hobby, e neste momento já temos uma estrutura bastante grande
e sinto muito satisfeito pelos resultados que tenho produzidos e vamos continuar a produzir, porque cada vez mais não podemos aceitar todos os atletas, nem todos os estudantes, porque muitos não têm elegibilidade e não têm perfil, mas iremos ajudar o máximo dos máximos, porque eu acredito que isto trará resultados muito positivos ao nosso futebol, porque o futuro está nos jovens, não é? Estes jovens com esta mentalidade, portanto, o Evan e o Rodrigo não falaram um bocado de como é que eles lidam lá com os árbitros, que são bem piores que os nossos árbitros portugueses, não é? E eles só têm que aceitar e mais nada e andar para a frente, não é? Não há aqui gritarias, não há perseguições, não há rigorosamente nada disso. E eu acredito que estes jovens que nós estamos a formar, que serão os nossos futuros dirigentes, serão os nossos futuros jogadores, serão os nossos futuros treinadores, e dirigismo ter esta cultura desportiva que os Estados Unidos têm, que vê o desporto como um desporto, independentemente que seja a profissão dele, mas não deixa de ser um desporto. O futebol não deixa de ser um desporto. Não podem estar a ganhar 1-0 e estar a tirar-se para o chão. Isso não é desporto, não é? Se tem que jogar os 90 e tal minutos. Se estamos a ganhar 1-0 e se formos para lá para jogar, seja na distrital, não podemos estar aqui a perder tempo com isto, perder tempo. Nós temos muita tendência a fazer isso mesmo, e mas isto não é desporto, e por isso esta cultura que estes jovens estão a embeber vão trazer resultados muito positivos aqui para o nosso futebol daqui a uns anos. E uns produzem jogadores e nós produzimos homens. Mais do que jogadores, nós produzimos homens, e por isso é que eu continuo a acreditar neste projeto. Muito bem, Taslim. Foi um gosto ter o Taslim aqui esta noite. Eu recordo que a Next Level é parceira oficial do futebol online desde praticamente do início deste boom que tivemos em abril do ano passado. E pronto, e caros seguidores do futebol online, foi efetivamente, e como o Taslim dizia, o programa desta noite, um programa que eu acredito que seja original, porque efetivamente é um tema que não se fala muito ou quase nada, que é o esforço e o sacrifício que estes jovens fazem, ou para seguir atrás de um sonho, ou para conciliar duas das coisas que mais gostam, que é o futebol, e a outra, a sua formação académica. Eu recordo que o futebol online vai voltar amanhã, e é isso também, digamos que uma característica do futebol online, uma característica minha, que é abordar vários temas. Amanhã vamos voltar em direto a partir das 9 da noite para abordar futebol feminino. Vou ter comigo 4 jogadoras de futebol feminino: Laura Spenazato do Atlético Oriense, da Liga BPI, a Débora Esteves do Estoril Praia, da Liga BPI, a Olivia Raquel do Caprera, de Itália, futebol feminino italiano, e a Kiki da Overense. Serão as minhas 4 convidadas amanhã. No domingo voltamos ao futebol da Associação de Futebol Lisboa, neste caso Campeonato de Portugal. Será a tertúlia do futebol a partir das 10 da noite, e o convidado especial será o Mr. André Anastácio. André Anastácio, que chegou há pouco tempo dos Tigres do Brasil, onde era treinador adjunto. E depois vamos iniciar uma semana com futebol profissional, digamos assim. Na segunda-feira vou ter comigo, a partir das 10h30 da noite, o Mr. Vítor Manuel, subejamente conhecido treinador profissional, agora retirado. Depois, na terça-feira, vou ter comigo o Mr. Pedro Bolsas, a partir das 9h30 da noite, atual treinador adjunto do Boa Vista. E na sexta-feira vou ter comigo o Mr. Tony Oliveira, ex-treinador do Sport Lisboa e Benfica, campeão nacional, e com muita experiência também no estrangeiro. Será este o programa do futebol online para o que resta desta e da próxima semana. Quarta e quinta não haverá programa, já sabemos porquê. Porque há Champions na quarta, teremos um Porto Juventus, e há Liga Europa na quinta, com o Benfica e o Braga a entrar em ação, o Braga com a Roma e o Benfica com o Arsenal de Londres. Caros seguidores do futebol online, foi um gosto enorme estar aqui esta noite com vocês, agradecer a quem nos acompanhou ao longo da noite e a quem foi comentando ao longo da noite, e um grande abraço e um grande obrigado ao André Afonso, ao Diogo Roque, ao Carlos Cheinho, ao Taslim, ao Evan e Mota e ao Rodrigo Almeida. Foi um prazer ter-vos hoje aqui. Até uma próxima oportunidade e muitas felicidades para vocês.